todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou trazer mais um exemplo de estudo de caso para o concurso PEIF da cidade de São Paulo e também vai servir para o concurso de professor de Fundamental 2 e médio, que também está autorizado. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, se inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas e também ative o sininho para quando chegar novos vídeos você sempre ser notificado, beleza? Também lembrando aqui que no sábado às 21h30 terá live com participação especial do youtuber Rogério Ferreira e a gente vai comentar assuntos do PEIF, o que a gente acha que vai ser o concurso, quando vai sair mesmo esse edital. Algumas pessoas estão pedindo os possíveis temas que podem cair no estudo de caso. Ele já passou em vários concursos de professor também, atualmente ele é AT na Prefeitura de São Paulo. Então, ele pode passar ali algumas curiosidades em relação ao cargo de PEIF, sua atribuição, horário também, certo? E também vai estar aberto aqui para perguntas, vocês podem fazer perguntas e a gente vai tirando. Inclusive, para quem está interessado no concurso PEIF, está interessado no concurso Cajamar, Suzano, enfim, também está convidado para participar da live, beleza? E para quem tiver interesse nos resumos do currículo da cidade de São Paulo e também dos autores e legislação, ambos são R$20. Vai estar aqui na descrição do vídeo o link no grupo para compra dos resumos. É só você entrar lá e me chamar. Após a compra você pode sair do grupo, tá? R$20, Pix ou depósito bancário. E também vou deixar na descrição do vídeo o link para a compra da apostila de Cajamar, caso alguém for fazer o concurso de Cajamar, também custa R$20, certo? Agora vamos para a tela que eu vou mostrar na prática 2 estudos de casos relacionados para o ensino fundamental para o concurso da Prefeitura de São Paulo. Vamos lá? Aqui na tela, só relembrando, tem um vídeo aqui no canal que é estudo de casos com as palavras-chave da educação infantil, que lá eu mostro aqui algumas explicações que tá no meu resumo do currículo da cidade de São Paulo, na parte do introdutório do fundamental, algumas dicas de como funciona o estudo de casos de São Paulo, como você estruturar elas. Eu vou deixar na descrição aquele vídeo, mas só relembrando aqui como pode cair esse estudo de caso. E como você pode responder, 2 formas de questões para responder. A primeira é metodológica, que seria como fazer. Depois, mais para frente, eu vou trazer um vídeo com a redação do último concurso para professor de Fundamental 2 e médio de 2016. Daí, uma das redações foi como fazer, que era para fazer um projeto interdisciplinar de acordo com o autor Fernando Hernandes, que estava na bibliografia. A outra forma de cair o estudo de caso é teórica, definição de um conceito. Então, você vai ter que definir, vai pedir para você definir o currículo da cidade, questão de espaço, questão de materiais, questão de linguagem, questão da didática e aprendizagem da matemática, um exemplo, tá? E outra coisa, argumentação. Nunca é o que eu acho, a resposta precisa estar embasada na legislação. Mas, por exemplo, vai falar do ECA, eu não preciso colocar estatuto da criança e do adolescente, com artigo, tal, não precisa colocar o número da lei. Outro exemplo aqui, citar autores. Como, por exemplo, o tema do estudo de caso é alfabetização, sobre as hipóteses, de escrita. Não preciso citar o nome de cada autor. Pode abranger, de acordo com, por exemplo, eu posso colocar assim, de acordo com os estudiosos na área, eu não preciso colocar Emília Ferreiro e Ana Teberoski. Às vezes eu quero falar qual livro que elas tratam disso, mas eu não lembro o nome do livro, eu não preciso colocar explicitamente o nome do livro. Eu posso colocar de acordo com os estudos da área. Então, se você não sabe escrever o nome do autor, ou não tem certeza se é aquele autor que fala do assunto, ou não sabe o nome do livro que ele fala aquele assunto, é melhor não colocar, e sim abranger. A banca ela não está interessada em você ficar citando nome e lei, e sim você saber responder e estruturar, certo? Daí eu venho aqui com 2 exemplos de estudos de caso. O primeiro exemplo é envolvendo a legislação. E aqui eu trouxe o ECA. Então, vamos lá. Estudo de caso 1. Criança com suspeita de maus tratos. Com base no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente,
o que cabe ao professor fazer. Então, o que o professor vai fazer aqui? Será que ele vai direto no conselho tutelar? Será que ele fala primeiro para o diretor? Será que ele chama direto os pais? Será que ele só sonda a criança? Será que ele vai direto na delegacia? O que ele faz? Então, qual a resposta que eu coloquei aqui? A professora, considerando o estabelecido na legislação vigente, deve comunicar à direção da escola, fazendo o registro em livros de ocorrência oficial. Então, o que acontece? Chega lá um estudante, uma criança na sua turma, que apareceu com marcas, com hematomas, é uma suspeita, você não tem certeza se realmente é. Você primeiro vai comunicar a direção da escola. Quem falou direção da escola está correto. Porém, você tem que registrar no livro de ocorrência da escola. Toda escola tem um livro de ocorrência. São Paulo, Caieiras, Suzanos, todas as prefeituras, estados, São Paulo, todas as escolas, unidades escolares têm um livro de ocorrência. Por exemplo, às vezes nem é suspeita de caso, mas a criança chegou com hematoma, sei lá, no fim de semana ela foi no playground lá do prédio dela, caiu e se machucou, chegou na escola com o joelho todo ralado. E o que eu faço? Eu já vou lá no livro de ocorrência e coloco: João chegou na escola com o joelho, com hematoma, ralado, ele me falou que ele caiu no fim de semana, parará, pororó. Mando um recado para a mãe e comunico à escola. Por quê? A mãe pode dar uma de doida e falar: não, foi na escola que ele ralou esse joelho. Então eu tenho uma prova, e a prova é o livro de ocorrência, que é um documento oficial dentro da escola, certo? Então você vai comunicar ao professor e registrar no livro de ocorrência. Então aqui no primeiro parágrafo, que é a introdução, eu já coloquei o que a professora deve fazer. O que está pedindo aqui na pergunta é isso. O que cabe à professora fazer? Eu já coloquei aqui direto o que cabe a ela. Conforme o estabelecido na legislação, não precisa repetir de novo aqui ECA, só coloquei estabelecido vigente na legislação, deve comunicar à direção, fazendo o registro em livro de ocorrência oficial. Ponto. E aqui, só lembrando que na Prefeitura de São Paulo, no estudo de caso, por exemplo, o do ATE foram 3. E das 3, 2 tinham poucas linhas, acho que só tinha 10 linhas para você responder. E a última é que era de 30 linhas. Então pode acontecer nesse concurso, tanto para PEIF como para professor de Fundamental 2 e médio, cair 3 e 2 ou uma, ter pouquinhas linhas para você responder. Então necessariamente você não precisa escrever 3 parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Mas você precisa aqui responder de cara o que a pergunta está pedindo e depois dar a solução aqui final, tá? E eu coloquei aqui o conectivo sendo assim. Sendo assim, a direção da escola poderá tomar as providências cabíveis de acordo com a legislação vigente, no qual aponta que nos casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos, caberá ao dirigente do estabelecimento de ensino comunicar ao conselho tutelar. Ponto, acabou. Eu coloquei aqui exatamente o que está no artigo 56 do ECA. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao conselho tutelar os casos de maus-tratos envolvendo seus alunos, e também tem outros 2 casos aqui, que é a faltas injustificadas e de evasão escolar e elevados níveis de repetência. Então aqui primeiro, só tirando a dúvida, dirigente, não é o dirigente de ensino lá da diretoria de ensino, não. Dirigente também significa o diretor da escola. Dirigente de estabelecimento, a mesma coisa que o diretor da escola, tá bom? Então aqui eu não coloquei o artigo 56, não, eu só coloquei assim. Nos casos suspeita e confirmação de maus tratos, caberá ao dirigente de estabelecimento, ou você poderia colocar também a direção da escola, comunicar ao conselho tutelar. Só isso, você não precisa colocar o artigo, o número 56 e o artigo do ECA na íntegra, porque você não vai lembrar na hora, muito menos o número. Tem gente que lembra, que decora muito bem leis e números, mas a maioria, eu, por exemplo, não conseguiria lembrar. Mas a ideia da obrigação do professor e da escola em relação às suspeitas de maus tratos, isso eu sei.
esse conceito eu já sei, o que me cabe e o que cabe à escola. Então, é só isso que você tem que colocar aqui no seu estudo de caso, certo? O próximo aqui, lembrando aqui que para a galera de Cajamar, esse primeiro estudo de caso que eu mostrei do ECA pode até cair também na prova. Então, é um bom exemplo aqui, certo? A segunda que eu trouxe, eu falei para vocês, que eu traria um exemplo relacionado ao ensino fundamental, que naquele primeiro vídeo eu trouxe da educação infantil, e aqui é uma palavra-chave, que é aqui da avaliação. Lembra lá daquele vídeo das palavras-chave fundamental? Eu falei da avaliação no ensino fundamental, que são 3. A sondagem, que é no início do ano, a acumulativa, que é quando acaba a aprendizagem de algum objeto de ensino, por exemplo, um gênero textual, ou alguma coisa em relação à matemática, por exemplo, sei lá, terminou o estudo de adição, agora eu vou para subtração. Daí, se o estudante não se apropriou, eu vou lá e reviso. E a terceira é a avaliação formativa, que é ao longo de todo o processo, ao longo de todo o ano. Então, aqui nesse exemplo, ele vai falar da formação formativa, tá? Lembrando, no ensino fundamental, certo? Então, vamos lá. 2. A professora, no final do ano letivo, querendo entregar logo as notas das avaliações finais, apenas corrigiu, mas sem refletir o percurso ao longo do ano. Sua postura está correta? Então, a professora chega lá, final de novembro, começo de dezembro, aquela correria para entregar nota para a coordenação, para digitar no sistema, querendo acabar logo com aquilo ali, só corrigiu ali as avaliações finais, deu a nota lá que ela achou que deveria dar, passou, quem não passou já era, lembrando se for continuar fim de ciclo, né? E pronto, e acabou. Será que a postura dessa professora está correta? Vamos ver. Daí o que eu coloquei aqui? Essa daqui já tem 3 parágrafos. Uma introdução, desenvolvimento e uma finalização, né? Então aqui na introdução eu coloquei: a professora está equivocada. Aqui, a última linha é a sua comanda, tá? É o que você deve fazer. Deixa eu colocar outra coisinha aqui, para vocês chegarem. O que o estudo de caso está pedindo, gente? A postura da professora está correta? Então, de cara aqui, eu já vou responder na introdução. A professora está equivocada, considerando a avaliação formativa pressupõe um momento de acompanhamento de todo o percurso do ensino e aprendizagem antes, durante e final. Foi exatamente isso que eu acabei de falar, que eu relembrei aqui com vocês lá do vídeo das palavras-chave e as 3 avaliações do ensino fundamental. Daí, aqui na parte aqui de desenvolvimento, eu coloquei o conectivo sendo assim. Os instrumentos formativos utilizados nesses processos devem ser analisados e refletidos pelo docente, para que possa conhecer os resultados e intervir imediatamente e replanejar suas ações, reformulando sua prática de ensino para favorecer o avanço da superação das dificuldades de aprendizagem dos estudantes. Então, a avaliação formativa é para você conhecer o percurso dos estudantes. Será que ele tem mais dificuldade nisso, naquilo, ou ele está mais avançado? Que tipo de metodologia funciona para ele? Às vezes o que funciona para a maioria não funciona para um, ou para um certo grupo. Então, é a partir da avaliação formativa que eu vou fazendo os ajustes ao longo do ano para melhorar a aprendizagem daqueles alunos. Então, se a professora só se basear em nota, em dar 0 ou 10 e pronto, acabou, ela não vai ter esse olhar de fazer os ajustes, porque ela não sabe exatamente qual a dificuldade dos seus estudantes. E, consequentemente, ela vai fazer um planejamento ali engessado, vai executar ele, que é o que importa para ela, e se aprender ou não, ela não tá nem aí, ela executou o que ela planejou e já era, entendeu? Ela não vai fazer um replanejamento para justamente
superar as dificuldades daqueles estudantes naquela determinado objeto de aprendizagem. O projeto, sequência didática, enfim. Daí por isso que no final do ano a criança não avança na hipótese dela, de escrita, a criança não avança na sua hipótese de leitura, ela não consegue na matemática associar as posições numéricas, não consegue fazer uma simples cálculo mental, nada. Porque a professora usou o ano inteiro assim, só nota, e não fez esse acompanhamento. Outra palavra-chave aqui, que está até lá nas palavras-chave do fundamental, é justamente o acompanhamento ao longo de todo o percurso. Daí aqui eu finalizei, portanto, ao corrigir as avaliações, todas ao mesmo tempo, só para entregar no prazo, a professora fez o uso inadequado dos instrumentos avaliativos, impedindo que esses beneficiassem do percurso de aprendizagem do processo formativo. Então, aqui na conclusão, eu volto a dizer que a professora fez errado, e por que ela fez errado, e que a causa do que ela fez errado, que foi essa avaliação nas coxas, prejudicou o percurso de aprendizagem no processo formativo dos estudantes. Então, mais uma vez aqui, eu já tinha falado várias vezes, a sua conclusão tem que se amarrar, deixa eu até diminuir um pouco aqui para vocês verem melhor, ficar na mesma linha. A sua conclusão tem que amarrar com a sua introdução, certo? E tudo isso aqui que eu falei, eu citei um autor sem citar o nome dele ou a obra, que foi a ideia de avaliação formativa dos autores Rodão e Ferro, que inclusive está na bibliografia do currículo da cidade de São Paulo, no currículo, naquela parte lá da bibliografia do introdutório. Você acha lá, Rodão e Ferro. E inclusive no meu resumo de autores e legislação também tem um resumo, que eu até vou colocar aqui, que é Rodão e Ferro, o que avaliar, reconstrução de práticas e concepções de avaliação, estudos e avaliação educacional, 2015. Você acha que eu vou lembrar esse título desse tamanho na hora da prova? Não vou lembrar, mas eu vou lembrar a ideia central de Rodão e Ferro em relação à avaliação. E aqui, conforme está aqui, o que é avaliação para eles? Regularização. Regularização refere-se ao processo de ensino que adequa o que é necessário que os estudantes aprendam de acordo com o currículo. Portanto, essa concepção de Rodão e Ferro de avaliação reguladora entra na avaliação formativa, que é justamente avaliar todo o percurso e eu fazer os ajustes, a regularização do que não está dando certo para buscar novos caminhos para melhorar aquelas dificuldades ali, para eles avançarem. A avaliação nos leva à compreensão daquilo que os estudantes estão fazendo na sua aprendizagem. É preciso reflexão do seu trabalho. Quem vai refletir o seu trabalho? O professor, a partir da sua metodologia e prática, para melhorar cada vez mais metodologia e prática. Tempo entregado ao processo de ensino não precisa avaliar só no final do trabalho qual a professora fez, lá na questão de determinado objeto, no final de determinado objeto de conhecimento. Esse processo se dá no início, durante e ao final da aprendizagem. A avaliação tem o papel de fornecer os elementos para o planejamento e, com esses dados, traçar a trajetória de ensino para o planejamento e replanejamento, igual eu coloquei aqui no desenvolvimento. Eu coloquei, sendo assim, os instrumentos formativos utilizados nesse processo devem analisar e refletidos pelos docentes para que possam conhecer os resultados e intervir imediatamente. E replanejando o seu planejamento, e suas ações, reformulando sua prática de ensino para favorecer o avanço das dificuldades de aprendizagem. Exatamente o que está lá no livro do Rodão e Ferro. E aqui eu não coloquei o nome Rodão e Ferro e nem o título do livro, mas eu falei toda a ideia da avaliação formativa baseado nesses autores, na minha resposta. Então é isso que importa para responder o estudo de caso, certo? Lembrando mais uma vez, sábado às 21h30
live aqui no canal, a primeira live no canal, tão prometida a live, né? Finalmente eu consegui os 1.000 inscritos, conforme prometido, vai ter a live com a participação do youtuber Rogério Ferreira, que é AT da Prefeitura de São Paulo, já passou aí alguns concursos aí de professor, se formou recentemente em pedagogia, ele também tá falando concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo, então a gente vai tirar algumas dúvidas aqui ao vivo, vai falar alguns assuntos aqui do PEIF, como horário, atribuição, coisas de salário, como ele também está na Prefeitura de São Paulo, ele vai trazer outras demais informações que eu não trouxe aqui. Também a gente vai falar, que muita gente está me pedindo, quais os possíveis temas que vai cair no estudo de caso. Eu vou falar aqui também, vou também falar algumas dúvidas aqui que eu anotei aqui dos comentários do canal e nos grupos. Então, essa live vai ser a principal assunto, concurso de PEIF, mas quem vai fazer Suzano, Cajamar, enfim, outras prefeituras também está convidado, se tiver pergunta, a gente vai estar respondendo, beleza? Bom, espero ter ajudado vocês no estudo de caso, terá outros vídeos aqui sobre o tema no canal. Até a próxima, tchau!